Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Podcast. Você está aí participando da nossa primeira temporada e você é muito bem-vindo. Deixa eu falar uma coisa, você já está inscrito no nosso canal? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai aparecer aí na sua tela aí, vai lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho, eu sempre quis falar isso, né? Isso. Ative o sininho, também siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e fique por dentro de tudo que está acontecendo. E eu, como sempre, com ela, mais uma vez aqui. Oi, tudo bem? Com vocês? Como vocês estão? Um beijinho, porque não pode faltar o beijinho. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao nosso podcast da Somos. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, então nós vamos começar aí mais um episódio e eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Mas antes de mais nada, eu preciso apresentar aí os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores que estão fazendo com que isso seja possível, com que isso chegue aí até a sua casa, até o seu celular e você fique por dentro de tudo. Então eu quero agradecer aí a Sistemas Celulares, os nossos parceiros aí, o Guto, Elisete, né? Então você, né, que está com problema aí no seu celular, você que quer um acessório, você que precisa de um aparelho novo, né? Siga aí as redes sociais da Sistemas Celulares em Campo Limpo. Não tem desculpa, em qualquer canto da cidade que você for, você vai encontrar uma loja da Sistemas Celulares. Então, fala lá que você viu aqui no Somos Podcast, que você vai ter um desconto especial lá, hein? Já estou me comprometendo. E também quero agradecer os nossos parceiros da Treino e Vida, isso mesmo. Você que malha e quer ficar aí na moda, e você vai até a Treino e Vida, que eles estão ali no Shopping Alegria, aqui em Várzea Paulista. Então você vai lá, você que precisa de suplemento, tudo para academia, tudo para que você seja um atleta completo. Você vai lá, procura o Henrique, procura a Angélica, vai ter as meninas lá que vão te atender, né, no Shopping Alegria, em Várzea Paulista. E você que está pensando aí em pintar a sua casa, você quer dar uma cara nova aí, tem os nossos parceiros também, o André da Color Tintas. Então você que precisa de tudo para pintar a sua casa, textura, ferramentas para pintura, você vai procurar em Jarinu. A Color Tintas está ali no centro da cidade, ele cobre qualquer orçamento, os melhores preços e qualidades da região. Gente, eu consumo da Color Tintas, então o que eu estou falando é verdade. E você que está pensando aí, você precisa de drywall, pintura, forro modular para a sua igreja, para o seu comércio ou mesmo para a sua casa, você quer fazer aquela sanca bacana, procure o pessoal aí da Rossini Serviços. Essa eu indico. É isso aí, nós super indicamos os serviços, nós temos profissionais especializados para isso, né? Os melhores profissionais aí de drywall, de pintura, você pode encontrar na Rossini Serviço. Agora, para você que quer andar na moda cristã, você quer comprar aí uma camiseta da hora, você vai procurar a Somos Store. Nós estamos com elas hoje, né? Hoje nós estamos masculina, feminina. Exatamente. Então você que quer uma camiseta aí, você vai procurar o Instagram do Somos Store e você vai achar ali tudo que você precisa. E também você vai encontrar acessórios femininos na Somos Store, né? Você quer uma semijoia, alguma coisa assim, tem na Somos Store. Agora, para você que precisa de um advogado ou de um escritório de advocacia, você vai procurar o escritório do Márcio Martins, Dr. Márcio Martins. Os melhores profissionais para te atender aí no ramo, um atendimento personalizado e, mais importante, humanizado. Então, você pode procurar o Dr. Márcio, falar que você viu aqui na Somos Store, na Somos Podcast, e ele vai te dar um atendimento bacana. Tá legal? Então, valeu, obrigado aí para os nossos patrocinadores, para os nossos colaboradores. E vamos para o mais importante agora, né? Nós vamos começar aí, nós queremos apresentar os nossos queridos convidados de hoje, que são nossos amigos também, pastores e apóstolos em Jarinu, né? São pioneiros, pessoas que falam na nossa vida. Verdade.
Então eu gostaria de apresentar aqui apóstolo Natanael, seja muito bem-vindo. Olá, pastor, desculpa, muito obrigado. Que alegria, que prazer estar aqui com você nesse podcast. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, porque vocês falam muito aos nossos corações também. Muito obrigado por essa oportunidade. Ah, legal, o senhor é muito bem-vindo aqui, Bispa também. Bispa Maurizete, seja muito bem-vinda. Bispazete, né? Bispazete para os íntimos. Íntimo, né? Então tenha a vontade, tenha a vontade. Que honra, que honra. Bom dia a vocês que estão nos assistindo. Que honra estar aqui e participar já dessa primeira temporada. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito gostoso, que nós vamos estar aqui trocando, né, as nossas experiências. Sim. E assim o Espírito Santo ministrando na vida das pessoas que estão nos assistindo. Então é um prazer, é uma honra. Eu sempre falo isso, que é sempre muito bom estar com vocês. Também. Nossa, é maravilhoso estar com vocês. E eu tô com alegria aqui, nervosa, tá? Tô muito nervosa. Mas nós estamos aqui com muita alegria para estar com vocês nesse momento. Amém. É muito bom ter vocês aqui na mesa compartilhando com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção para quem vai estar assistindo lá de casa. E vai ser bênção. Glória a Deus. Vocês são nomes assim que logo quando a gente pensou nos nomes para estar aqui com a gente, nós pensamos, não pode faltar eles. Que são pessoas importantes. A gente quer falar um pouco da igreja de Jarinu, um pouquinho da vida de vocês e tal. E como eu já disse, eu repito, como vocês falam muito na nossa vida, a gente não poderia deixar de ter vocês aqui com a gente. Eu quero agradecer imensamente mesmo vocês aceitarem estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso e edificante. Porque tem muita gente na internet, né? Tem muita gente que tem muito engajamento na internet. Só que eu vou ser muito sincero, já no começo desse podcast aqui, tá faltando papo edificante. É verdade. Eu acho que tem muita discussão tola, eu acho que tem muita discussão que não edifica, eu acho que tem muita discussão que não evangeliza, principalmente, que é o nosso papel. E hoje a gente quer aqui com esse podcast, né, mostrar esse lado da igreja, né, que é um lado importante, esse lado dos pastores, que é um lado importante, que às vezes as pessoas estão ali vendo. E eu já escutei isso, sabe? É tanta discussão, é tanto ataque, uma igreja atacando a outra na internet, e isso não edifica. Às vezes as pessoas param e falam assim, puxa vida, para que eu vou fazer parte de uma igreja se vocês não se entendem? E essa não é a realidade da maioria das igrejas, que às vezes não tem voz na internet. Exatamente. Não é verdade? Então é muito bom ter vocês aqui para a gente falar sobre isso. Mas a gente queria saber um pouco de vocês, né? Quanto tempo vocês são casados? Como que é a vida de vocês aí? Queria saber, né? Eu e a Andresa, a gente tá junto desde os 14 anos. Uau. Então, praticamente não existe vida sem nós dois. Meu Deus. E já fez 27 anos, né, que estamos juntos. Já dedurei aqui a nossa idade. Se existe purgatório, eu já tô passando em grande. Então aí, apóstolos, conta um pouquinho de vocês. Bom, nós vamos completar agora, no próximo mês, 20 anos de casado. Glória a Deus. Estamos casados e, graças a Deus, bem casado. Que bom. Isso é o mais importante. Muito bem casado, e eu tenho uma frase que eu sempre uso, eu e ela sempre juntos. Porque se você me vê por aí em outras igrejas ou na cidade, fazendo exercício, 100 vezes, pelo menos 96 vezes você vai ver eu junto com a minha esposa. Isso é fantástico. A não ser que seja um caso de, igual o ano passado, nós passamos um processo onde a minha esposa, a bispa, teve que passar por uma cirurgia, então algumas vezes ela não podia estar comigo. Mas são 20 anos juntos. 20 anos. Mesmo. Casei com 18, ele tinha 23. 18 anos? Já denunciou. Já denunciei a idade. E nós já estávamos na igreja já nessa época. E desde lá até então, eu vejo que a gente cresceu muito junto. Muito junto. A gente, né, casou ainda menino. E o Senhor, ele sempre envolvido, gente. Sempre envolvidos com a igreja. Eu lembro que na época, assim que nós casamos, nós já fomos ser líderes de jovens. Sempre envolvido. Não teve para não dizer que não teve uma época... Depois, já que a gente dirigiu a primeira igreja, quando a gente voltou para a sede,
de onde nós estávamos, nós ficamos 6 meses de descanso que o pastor deu, mas foi os únicos 6 meses, nos 20 anos que nós estamos casados, que a gente ficou sem fazer nada na igreja, sempre envolvido com a igreja. Então, via eu e Natanael, via igreja, via eu e Natanael. Tem como desassociar, né? Sempre envolvido. E assim, eu lembro quando chegou o convite, né, Natanael, para nós dirigirmos a primeira igreja. Meu Deus do céu, que desafio! E com todas essas experiências, nós fomos crescendo juntos. O Senhor foi nos forjando, foi nos formando. E aqui estamos, 20 anos. 20 anos. Olha, eu vivo mais com você já do que com meu pai e com a minha mãe. Eu casei com 18, olha só. Você é uma mulher feliz. Deixa eu só perguntar algo. É fácil conviver com o Natanael? Eu acho que não. Então, eu acho que é assim. Eu vou ser muito sincera, gente. Ai, meu Deus. Ai, é fácil. Depois vocês perguntam isso pra mim também. É fácil. O Natanael, ele não é uma pessoa difícil de você conviver. Porém, como todo ser humano, tem hora que ele me irrita. Ah, mas o casamento de vocês não é perfeito? Tem isso também, Marisa. Tem hora que ele me irrita. Tem hora que eu também não sou fácil de lidar. Tem hora que ele faz coisas que eu não quero que ele faça. Vocês entendem que todas as vezes que a gente começa a olhar muito pra gente, a gente começa a encontrar defeito no outro? É um casamento, né? É um casamento, sabe? Então tem hora que você vai dormir meio bicudinho com o outro, não sem conversar, mas às vezes bicudinho. Uma questão que às vezes discute, não chega a um bem comum, porque os dois não querem, sabe, ceder. É normal, né? Natural. E isso acontece. Só que o que é interessante, nós nunca faltamos com respeito um com o outro. Nós já tivemos discussões sérias, mas nunca faltamos com o respeito. No final, a gente sempre, às vezes, difícil, mas às vezes a gente chega, né, num consenso, não, então tá decidido, vamos fazer assim. Como ele falou, a gente é sempre muito participante um da vida do outro. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no ministério, Sim. né? E é isso. Que bom. Tô falando mais que você. É interessante, Bispa, a senhora falar sobre isso, porque a gente até ministrou esses dias, a gente está fazendo uma oficina na igreja, e a gente falou que o casamento é uma construção, né? E as pessoas, elas acham que elas veem o nosso casamento. Primeiro que eu falei, o nosso casamento é de verdade, é isso mesmo. Exato. Aqui não existe um personagem na igreja, né? O nosso casamento é de verdade. Porém, é um casamento. E as pessoas acham que às vezes o casamento do pastor é mais fácil, né? Parece que tá ali na palma da mão de Deus, é tudo muito romântico, né? Por quê? A gente sempre fala, a gente tem as nossas diferenças, a gente discute como qualquer um outro casal, só que a gente tem uma coisa, a gente não fala de divórcio. Isso, não é uma opção. E as pessoas, né, às vezes por tão pouco, eu vou separar. Eu vou abrir mão, né, quer já jogar o casamento pela janela, né, e é tão legal ver a Bispa falando sobre isso, porque essa é a verdade. É a verdade. Né, o casamento é uma arte. Administrar o casamento é uma arte, né, Paulo? Verdade. Casamento é um princípio também, né? Elaborado por Deus, e quando você quebra esse princípio, normalmente o princípio vai te quebrar lá na frente. É isso. Então, quando você faz Notar essa uma frase. promessa, né, um voto ali na frente do altar, às vezes as pessoas estão achando que está fazendo um voto perante as pessoas. Mas o maior voto que você faz ali perante Deus. Então, se você faz algo perante Deus, aquilo está escrito, anotado. Não existe uma pessoa divorciada feliz. Eu também acredito nisso. Existe. Pode entrar em outros relacionamentos, mas ela vai ter problema. E que carrega marcas, né? Carrega marcas, quando eu celebro uma cerimônia de casamento, eu mostro isso dentro de uma folha de papel. Colo uma folha na outra, por exemplo. E quando você cola, pode ser uma folha vermelha e uma azul, elas vão ficar coladinhas. E depois você tenta rasgar para você ver se sai normalzinho. Fica pedaço de um na outra. Então, quando você pensa assim, não existe essa opção de divórcio. É até que a morte separe. É até que a morte separe. E já que não separou, nós continuamos juntos. A morte não chega. Até o fim, né? Até o fim. A gente costuma dizer, né?
as pessoas elas estão fazendo do casamento algo descartável, né? Total. Existe aquela frase assim que a gente escuta muito, mas eu tenho direito de ser feliz. Mas já começou equivocado, né? Porque você começa o casamento para ser feliz e não é isso o casamento, né? O casamento é para fazer ela feliz, né? É verdade. Uma ou outra. Então as pessoas vão nessa, falam, eu tenho direito de ser feliz. Eu gostei muito dessa frase para mim. Se você quebra um princípio, ele vai te quebrar depois. Vai te quebrar essa coisa. E vocês casaram faz 20 anos, certo? E vocês namoraram muito tempo ou namoraram pouco tempo e já se casaram? Deixa eu te falar. Denuncia. Segundo o meu pai, eu sou filha única, né? E quando o Natanael chegou lá em casa para conversar com meu pai, olha, ele chegou em casa às 9 horas da manhã. Era 5 horas da tarde, ele ainda não tinha pedido pro meu pai. Eu pensei que ele rolou, hein? Na Eclesiastes 3, né, pastor? Tudo tem um tempo. Eu acho que ele só vai vir enrolar e não vai falar nada. E quando ele foi falar com meu pai, eu lembro do meu pai, olha, meu pai sempre foi muito rígido, né, e tal. Daí ele falava assim, então, eu quero que vocês tenham um namoro cristão, não quero isso, não quero aquilo e tal. E assim, crente namora pra casar. 6 meses. Eu falei, daqui 6 meses eu vou ser uma mulher casada, como assim? Seu pai estabeleceu o tempo? Estabeleceu o tempo. 6 meses. Eu tinha 16 anos. Vou falar isso pra Isabela. Ela tá ali nos bastidores ali. E daí a gente começou, né? Namorar, tudo certinho, do jeito que ele queria. Eu sempre fui muito obediente. Extremamente obediente ao meu pai, né, Natanael? Confirma aí. E daí foi dando 4 meses, 5 meses. Eu falei, meu Deus. Tá dando tempo Tá já. dando tempo, né? Vamos ver como é que vai ser. E daí deu 6 meses e ele, não, tá tudo bem, então continua. Só sei que com isso a gente namorou 2 anos e 5 meses. Olha isso. Os 6 meses deu uma escadinha, Mas aí a gente fazia tudo certinho, namorou, noivou, depois casou. Do jeito que o protocolo pede. Do jeito que o protocolo pede. Legal. Na nossa época não tinha isso de casal sair junto, Nem na igreja sozinho, sozinho nós ia, juntos. andar de carro juntos, não tinha isso. Meu pai, ele foi muito categórico e isso que ele impôs, ele exigiu o namoro inteiro. Eu ficava meio brava, Lógico. mas agora eu super entendo, né? Aí nós também sentamos e conversamos, olha, se a gente vai casar, por que não obedecer o seu pai? No entanto, que quando eu fui falar com o pai dela, antes eu falei com meu pai. Entendeu? Primeiro, pai, eu tô pensando em namorar com a Morisete. Aí meu pai me deu conselho, entendeu? E o que eu aprendi com o irmão meu, até é meio que engraçado, que se meu irmão ele tem 65 anos e ele é solteiro. Ele me deu um conselho. Quantos anos? 65 anos. Solteira? Solteiro, nunca casou. Ele me deu o conselho na época o seguinte, não fique falar que Deus tem que confirmar, cara, se o pai com a mãe aceitam, se a família aceita, mas de ambas as partes. Se o pai dela com a mãe dela aceita, se o pai com a mãe aceitar, é só você fazer certo depois, entendeu? E eu falei com meu pai, falei com a minha mãe, até quando a gente foi começar a igreja foi a mesma coisa. Falei com meu pai, com a minha mãe, depois falei com a mãe dela, com o pai dela, graças a Deus deu tudo certo. E a prayer é algo que eu queria falar aqui, que às vezes as pessoas começam a namorar e elas ficam, né, ai, eu quero que Deus confirme, eu quero que Deus confirma, eu quero que Deus fala comigo, eu quero, de repente, receber uma profecia e tal. E a maior confirmação para um relacionamento, a gente costuma dizer lá para a igreja, para os jovens, é quando as famílias estão... É a bênção dos pais, né? É as bênçãos dos pais. Porque isso, é meio caminho andado. Vai dar ruim. Porque o que acontece? Não adianta. Pastor, a partir do momento que você casou com o pastor Léo, a família dele veio junto, não tem como desligar. Aquele negócio, eu não gosto da bênção, amor. Eu não gosto da minha sogra. Não tem como, Não tem esse. né? Então, a bênção dos pais, ela é muito importante para um relacionamento. Com certeza. E você escolhe frutos, né? Da obediência, dos princípios, né? De cumprir os princípios. E hoje, né? Vocês falando aí 20 anos após, claro, tiveram os desafios, com certeza, como todo mundo, mas escolhem os frutos bons, né? Da obediência. Sim. Sabe, pastores, eu levo muito a sério sobre esse negócio de princípio. E a gente vai aprendendo e no decorrer da caminhada a gente vai mudando algumas coisas que de repente a gente tinha interpretado errado no passado. E a Bíblia fala o seguinte, Deus ele criou
o Éden, o pastor falou isso lá na igreja aquele dia. Depois no Éden plantou o jardim. Exatamente. Depois de plantar o jardim, ele criou os animais. Depois de tudo isso, ele criou o homem. Éden quer dizer presença. Então ele criou o homem, colocou no local da presença, e ele já tinha os animais, já deu um trabalho pro homem. Sim. Depois de dar um trabalho pro homem, aí sim ele fez a mulher, e trouxe para ele, fez o casamento, falou, deixa o pai e mãe. Então, tipo assim, você tem que estar na minha presença, trabalhando, casar e deixar o pai com a mãe. Fala Deus. Trabalhando. Trabalhando. Tem que trabalhar, trabalhar. Tem que trabalhar. Porque assim, então que não adianta, hoje em dia, por que muitos casamentos dão errado? O cara não trabalha, não está na presença, arruma o casamento e não deixa pai e mãe. Meu Deus. Então inverte quando quebra o princípio lá na frente vai quebrar. Então, nós namoramos, né, Zé? E a partir de quando nós namoramos, eu me lembro que nós fomos para lua de mel, quando nós voltamos, fiquei na casa do meu sogro uma semana, porque nossos móveis ainda não estavam montados. E ele queria que nós morávamos com ele, mas eu decidi pagar aluguel, nós pagamos ainda até hoje, entendeu? Estamos trabalhando agora para tudo dar certo aí, para a gente ter nossa propriedade. Amém. Mas por não quebrar esse princípio desde lá de trás. Porque a gente sabe que quando a gente começa a quebrar, vai dar ruim lá na frente. Então hoje, eu nunca discuti com meu sogro, nunca discuti com a minha sogra. Minha mãe, com meu pai também, a Zete, nunca teve problema com eles. E são cristãos também. São cristãos também. Congregam com a gente, meu sogro com a minha sogra desde o início. Os meus irmãos, minha família ama ela. Os irmãos dela comigo a mesma coisa, mas nós aprendemos assim. Meus irmãos, eles ligam lá em casa, não é mais pra falar comigo, é pra falar com ele. Ah. Viu? Cadê o negão? E assim, tudo isso foi muito bem estabelecido entre a gente, sabe? E para não dar problema lá na frente. E hoje algumas coisas às vezes dão errado em alguns casamentos, porque a gente começou a observar alguns princípios que são quebrados. Negocia princípio, né? Pelo princípio, né? Então não dá muito certo. Eu vejo que hoje até uma falta de talvez de um ensinamento, eu não sei se as pessoas realmente elas não querem princípio, porque as pessoas se tornaram muito independentes, né? Inclusive independentes de Deus, independentes da palavra de Deus. Então as pessoas querem fazer aquilo que elas acham que é correto. E não valorizam os princípios. E eu costumo sempre dizer, Deus ele estabeleceu princípios e ele vai agir por meio dos princípios. Isso. Ele vela pela palavra dele. Pela palavra, ele é fiel à sua palavra. Então aquilo que ele falou, então não é questão de antiga aliança e nova aliança, é questão de princípio. E princípio é princípio e Deus ele sempre vai agir por meio de princípios. E é legal a gente escutar isso porque a gente vê uma geração hoje que até quer casar, até quer ter uma vida, e isso é bom, só que baseado em quais princípios? Né? Tem muita gente que casa no vamos ver se vai dar certo. Pronto, já não deu certo. Não deu certo. Já não deu certo. Então, a gente compartilha desses princípios da bênção dos pais, tem que ter a bênção dos pais, tem que ter um casamento cristão, tem que ter um namoro cristão. Então é muito bacana isso. Eu acho que a Bispa ela tocou num assunto que é interessante. Você vê, né, como que as coisas vão tomando uns rumos, né, a conversa. Essa questão que você vê muito jovem, vamos orar? Na verdade, ele tinha que estar perguntando, vamos ver o que os nossos pais acham? Isso, exatamente. Né? Não é vamos orar, porque se eu gosto dela, se eu tenho uma atração física por ela, eu vou orar, o que Deus vai responder? Entre aspas. Vai confirmar, porque é muito difícil você ver assim, Deus orou e não confirmou. Sei. Então, assim, é muito legal isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. A gente vê e acompanha nas suas redes sociais, nas redes sociais de vocês, que vocês são praticamente atletas aí, né? E na verdade já tem um tempo que isso é um estímulo para nós e nós partimos agora para essa nova jornada. Parabéns para você. Vocês são atletas aí, praticam esporte diariamente, participam aí de algumas corridas, né? Meia maratona. Participaram da São Silvestre esse ano? Nossa, chega lá, viu? Como que é isso? Como que isso chegou na vida de vocês? E quanto isso é importante para vocês hoje? Pode falar você? Pode falar você. Bom, eu sempre gostei de jogar bola. Mas até brinco com os meninos lá. Quando chega uma certa idade, isso aconteceu comigo. Chegava na quadra,
oh, chegou, já vem pro meu time. Depois eu comecei a observar, escolhia todo mundo, e tem o pastor aí. Jogava com leite. Útil. E na realidade, é por causa do horário. Eu tô brincando, é por causa do horário também, que a gente só brincava à noite, e ainda vou de vez em quando. Mas eu também sempre gostei de atletismo, corrida. E eu me lembro que uma vez, eu tinha acho que uns 12 anos, e tinha um amigo da gente que ele começou a treinar, porque ele falava, vou disputar São Silvestre. Eu falava, São Silvestre, eu nem conhecia na época. Ele não tinha Canso só de assistir. Cansava só de assistir. E aí eu me lembro que no campo onde ele treinava, ele dava 70 voltas para dar 15 quilômetros. E aí eu comecei a correr. Eu e meu irmão descalço, ele dava 70 voltas e eu dava 35. Só que acabou. E eu sempre gostei. Aí passou o tempo, muitos anos, e até que um dia, a gente estava meio que sedentário, bastante sedentário, e eu fui na nutricionista. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, ame a Deus e ame a você mesmo. Ame o próximo como a você mesmo, né? E quando eu cheguei lá, a nutricionista passou para mim o resultado de tudo. Ela começou a falar, olha, você tá pré-diabético. Começou a falar tudo que eu tava pré. Faltava prazo de validade. Tá logo ali na frente. E aí eu falei pra Zete, vamos fazer alguma coisa, né? E ela pegou, me indicou o personal da gente aí, que a gente faz com ele. E aí ele me levou lá no campinho perto de casa, o campinho lá, eu me lembro que para dar uma volta nele completa dá 160 metros. E ele mandou, dá o tanto de volta que você conseguir. Eu dei 3 voltas e quase desmaiei. Ele falou, você quer correr, vamos preparar, vamos fazer assim. Não, eu quero. E aí começamos esse desafio. Eu me lembro quando eu corri 5 km, para mim foi uma alegria, sabe? E eu comecei a pegar gosto, que para mim, a corrida, quanto mais longa ela é uma terapia. Corrida e pesca, mas a corrida para mim é uma terapia. Eu coloco fone de ouvido, eu vou ouvindo uma palavra, eu vou ouvindo louvor, sabe? É algo que você gasta ali 1 hora e meia, mais ou menos, dependendo da quantidade. E fez muito bem, tá fazendo muito bem. Esse ventinho na cara. Esse ventinho na cara. Descontato para Só que assim, a vida de um corredor é meio doida, sabe? Você vai fazer uma corrida lá em São Paulo, você sai 3 horas da manhã. Nós fomos fazer aquela de 21 ano passado, que a Zete também fez. 21 quilômetros. 21. Eu lembro que nós chegamos no Pacaembu, tava geando. E você chegava lá, tinha 20 mil pessoas. São Silvestre tinha 37 mil pessoas. Uau. Mas a gente gosta. Paga e gosta. Paga pra correr e gosta. E a Bispa acompanha. Acompanho. Comecei com ele e acompanho também por essa questão de saúde, né? Exames todos alterados, sem disposição, muito sem energia. Nossa, acho que não tá legal. Daí a gente foi na nutricionista também, os exames deram todos alterados. Prazo de validade também. Tava logo ali. Eu falei, bom, vamos aumentar esse prazo aí. O que eu tenho que fazer? E a gente corre, é bem puxado, corrida é puxado. São 5 treinos por semana, 2 de fortalecimento e 3 de corrida. Geralmente é na rua mesmo. Hoje já faz parte da nossa vida mesmo. Como o apóstolo falou, o ano passado eu passei por um período, né, de enfermidade e tal. Então eu tive que recomeçar muitas vezes. E recomeçar é difícil. Sim. Então eu parava, às vezes eu ficava 15 dias sem poder correr, daí eu voltava de novo. Daí o corpo volta, daí você tem que reiniciar novamente. E isso eu fiz inúmeras vezes. Inclusive agora eu tô terminando um período que eu tô sem treinar também. Provavelmente, talvez eu volte a semana que vem. Então é muito difícil ter que recomeçar. Só que a corrida, ela traz pra gente também muita superação. Muita superação. Eu lembro a primeira vez que eu consegui correr os meus primeiros 10K. Eu não me esqueço daquele dia. Porque eu já tinha conseguido correr os 5, isso sem parar, né? Tava super feliz, só que eu não conseguia chegar até os 10. No meio eu tinha que andar um pouquinho. Eu falei, nossa, mas eu, né? E teve uma noite lá no lago, ali no Vale Azul, que nós fomos, tinha pouca gente lá esse dia à noite. Eu falei, é hoje que eu quebro esse negócio. Tá desafiando a si mesmo. E eu foi devagarzinho e tal. E eu lembro que eu fiz 10K em 1h08. Tava frio naquela noite. Quando eu terminei, eu chorei. Porque assim, é uma superação tão gostosa e não é só na atividade. Você começa a levar isso pra sua vida. Sim. Até mesmo pra sua vida com Deus.
os desafios que começam a aparecer, né? isso automaticamente vira um estilo de vida mesmo. Eu lembro que o ano passado eu estava prestes a fazer uma cirurgia e eu já tinha me inscrito na meia maratona, essa que ele falou, de 21K, que sai lá do Pacaembu. Eu falei, cara, eu não tenho condições físicas para eu fazer isso. Daí o nosso personal falou assim, olha, Marisete, vai para você participar e para ser um incentivo, porque logo depois da sua cirurgia, para você ir bem para a sua cirurgia. Legal. Não pense em tempo, não pense em nada. Vai e completa a prova, só isso. E foi isso que eu fiz. Nos primeiros 3 quilômetros eu já quebrei. Eu já comecei a andar. Porque eu comecei a sentir dor. Eu falei, cara, 3 quilômetros. Olha o quanto falta pra frente. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E olha como que a mente já paralisa, né? Na hora ela quer te sabotar. É. Eu vou voltar. Não. Eu falei, não, mas é brincadeira. Paguei, acordei cedo. Tô aqui já. Ah, nem que eu seja a última a terminar essa prova. Só de raiva eu vou terminar. Só de raiva, exatamente. Só de raiva eu vou terminar. E eu fui no meu tempo. Eu tava com muita dor, então eu corria, eu andava. Daí aparece o pessoal no meio da prova, tipo, um velhinho de 81 anos, um senhorzinho de 81 anos. Me incentivando, ele falando que era a 20ª, não sei quantas, meia maratonas que ele tava participando, e ele ia com o cachorrinho dele e tal, e que ele tava super bem e tal. Eu falei, uau, não é possível, vou terminar. Pessoas, às vezes, cadeirantes, pessoas com deficiências físicas, e indo embora. Superando limites. Só sei que eu fiz essa meia maratona em 2 horas e 54. Todo o grupo já tinha terminado, nosso grupo só tava faltando eu, mas quando eu terminei, mais uma vez essa superação, sabe, eu consegui. Sabe, eu venci a minha cabeça, venci a mim mesmo, venci a minha dor porque tava doendo muito, não desisti. Então, assim, traz pra você uma lição de vida. É muito, muito bom. No entanto, que a gente deu uma foto, eu fiz um quadro que tá lá na minha sala pra mim não esquecer. Você sempre olhar e falar, eu posso me superar. Exatamente. Então, lembrar que a gente pode. A gente só não consegue as coisas, gente, quando a gente desiste. É isso aí. É a desistência que não deixa a gente chegar onde precisa. Eu sempre tive pra mim, assim, que o esporte em si, porque eu pratiquei, né, basquete até meus 21 anos, regularmente mesmo, e eu aprendi muito com o esporte. E eu sempre uso exemplos do esporte pro cotidiano, pra vida. Por exemplo, o basquete, ele é um esporte coletivo, né? Sim. Então, assim, você precisa do outro para você conseguir chegar ao seu objetivo. Não tem como. E o esporte, ele me ensinou a trabalhar em equipe. Sabe? Saber respeitar o outro, o limite do outro. E muitas vezes saber que a gente vai discordar em alguns assuntos e tá tudo bem. Você entendeu? Às vezes vai ter discussões no meio da quadra e depois que eu tinha um treinador que falava assim, vocês podem quebrar o pau no jogo, no treino, só que a hora que vocês saírem para fora do ginásio, acabou. Vocês são amigos. Então isso eu aprendi muito com isso, porque trabalhar em equipe é assim, a gente pode estar numa mesa de planejamento, seja na igreja, seja no trabalho, e a gente não ter a mesma opinião, pode ter algumas discussões, só que acabou, e tá tudo certo. Verdade. Né? E que nem a Bispa estava falando, essa questão da superação, né? da perseverança. E se a gente for trazer isso para dentro do evangelho, para dentro da nossa realidade da igreja, por que as pessoas elas não chegam a determinados resultados ou a determinados lugares que elas gostariam? Porque desistem muito fácil. Verdade. Então a pessoa passa uma vida inteira fazendo bobagem na vida e ela vem para a igreja e ela fica 2, 3 meses. Se ela não conseguiu chegar ao objetivo dela, ela já olha para outra igreja e fala, o problema é com essa igreja, eu acho que o problema, eu vou ali, né? E aí fica migrando, né? Mas deixa isso aí para depois. Mas legal, acho muito bacana. Vocês são exemplos para nós nisso. E a gente vê isso nas redes sociais. Começamos a treinar agora e tem dias que eu levanto e eu falo assim, hoje eu vou na disciplina. Porque eu detesto academia, assim, pra mim é difícil. Eu tô pagando pra fazer força, meu Deus, né? Mas ele tá se superando, viu? Eu comecei a gostar. Comecei a gostar. E aí a gente começa na força da disciplina e depois vira um hábito, né? Vocês sabem que a motivação é 3%, né? 3%. A motivação é só o que faz você começar. O que vai te fazer manter é a disciplina.
Minha motivação foi olhar pra barriga e falar, meu Deus. E pela saúde também. Aí depois eu comecei a pensar, tem uma viagem me esperando aí, tem um monte de sinais. E aí o apóstolo Claudinho, ele fala pra mim assim, viu, se você não estiver bem, não sobe. Então eu quero subir, eu não quero atravessar o mundo e até lá. E não poder eu olhar e falar assim, eu subi. Então, a segunda motivação minha foi, primeiro foi saúde, né? A gente brinca da barriga, mas saúde. E a segunda fala assim, não, eu quero subir aquele morro lá e... É maravilhoso. E não é fácil, né? O ano passado, quando nós fomos, teve um dia lá que nós andamos, saímos de Jerusalém, nós estávamos em Jerusalém, fomos em um lugar, sei que no total do dia deu 34 quilômetros. Só ainda bem. Só andando mal. Olha, amor, Em Jerusalém. Eu vou andar. Não, antes eu não falei pra você ainda, mas eu tenho um propósito que antes da viagem eu quero sair de Jarinu até Campo Limpo e voltar a pé pra falar, tá tudo bem. mas que bonitinho. Ele tá ficando, Pedrinho. Tá fit. Podia pensar que Fitnessando. são 5 horas de subida. É menos. Aí nós gastamos 2 horas e 40. 2 horas. Mas isso foi o ano passado que vocês já eram atletas. Não, foi ano passado nós não fomos. Ano passado a gente ficou só em Jerusalém. Mas em 2019 19. a gente preparou para subir. Se prepararam, Preparou né? pra Sim. subir, preparar. Então, porque diz que eu Preciso. trem é bruto. Você tá aqui, você fala, mas não tô vendo mais nada. Quando você vira uma curvinha, você olha, você tá olhando o pessoal lá, parece que tá lá na nuvem. Porque não é, você não sobe reto, tá fazendo isso, zigue-zague. Mas é muito bom. É uma experiência. Só ir. Vai chegar a minha vez também. Eu vou Com chegar lá. certeza. E fala uma coisa pra gente, como foi essa questão do... Né, vocês cresceram, né, foram criados na igreja, sempre envolvidos com o trabalho da igreja. Como que foi a questão do chamado para o ministério pastoral na vida de vocês? Na realidade, eu cresci na igreja. A Zete, ela veio, eu já tinha 14 anos de idade. Agora minha família não, meu pai e minha mãe se converteram 50 anos atrás, mais ou menos. Então eu já nasci na igreja. Os primeiros pastores foram os pais do pastor José Gonçalves aqui de Bragança, Paulista. Que legal. E aí eu já cresci na igreja desde criança. Eu sempre gostei muito da área de música da igreja, né? Eu tocava bateria depois, com certo tempo. Meu pai... Você é baterista? Hoje já não mais como antes, que o braço não acostuma. Mas que já faz mais de 15 anos, né? Que eu não me envolvo mais. Mas aí o meu pai sempre, ele investiu em nós nessa área. Muito. Nós tínhamos culto em casa, na nossa casa, e tinha, isso há 20 e poucos anos atrás, tinha bateria, tinha caixa de som, tinha guitarra, tinha microfone, então era muito bom. Que legal. E eu fui crescendo nisso desde criança, quando nós brincávamos, eu sempre gostei de eu ser o dirigente do culto. E não sabia que lá na frente isso é o que estaria sobre a minha vida. Depois, quando eu completei 16 anos, eu fui embora para São José dos Campos e lá eu comecei a trabalhar bastante na igreja. Em outras áreas também, secretaria de igreja, missões. Comecei a ser dirigente de mocidade, coordenador de líder de mocidade. Sempre na Assembleia de Deus? Sempre na Assembleia de Deus. Aí, quando eu voltei para cá, eu comecei a ser regente do grupo de jovens. E aí foi quando eu conheci ela, nós começamos a namorar. Depois passei para a liderança. Quando nós casamos, nós tínhamos um pastor que era muito visionário. O pastor Amândio, eu já estava na Assembleia de Deus no Ministério do Belém e do Ipiranga. E teve uma situação que aconteceu em Jarinu, nós ainda não esperávamos que seria tão rápido assim. Um pastor de uma igreja, lá do Campo Largo, ele saiu para ser vereador, candidatou a vereador, então ele não podia mais assinar os papéis da igreja. E eu estava em casa, o pastor Amândio me chamou. Bruno Casete, viu, eu quero que vocês assumam a igreja do Campo Largo. E a gente gostava de ser líder de jovens. Nós sempre foi muito envolvido. E nós aceitamos o desafio. E graças a Deus... Vocês já estavam casados nesse tempo? Já estávamos casados. E graças a Deus, ele nos apoiou muito no início. Muito, muito mesmo, que a gente precisava. Não sei se vocês conhecem o bairro do Campo Largo. É um bairro bem distante, carente de algumas coisas. Só que ele nos apoiou bastante. A gente viu a igreja no Exército começar a crescer, dar resultado. E de lá para cá a gente foi se envolvendo. E hoje estamos onde nós estamos. Diferente do Natanael, quando eu vim para a igreja com 14 anos, até então a minha família sempre foi católica. E depois que a gente conheceu o Senhor, enfim,
quando eu vim para a igreja, eu jamais imaginei em ser, lá na época, né, a mulher do pastor, o meu marido ser pastor, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Nós casamos, sempre envolvidos com a igreja, aquele desejo nunca passou pela minha cabeça, não era uma coisa que eu desejei para mim. Só que quando foi para esse pastor fazer esse convite para nós, antes dele fazer, eu conversei com ele e falei, olha, por esses dias, o pastor Armando, ele vai chegar na gente, ele vai oferecer uma igreja para a gente dirigir. Deus tinha falado comigo e foi mesmo, passou alguns dias, ele chegou e ele falou. E assim, apesar de eu nunca ter pensado nisso para mim, eu nunca disse não. Eu sempre fui aquela pessoa, tudo que vinha para eu fazer na igreja, eu sempre disse sim. Nunca pensou duas vezes? Nunca pensei duas vezes. Eu já fui regente de crianças, de irmãs, de jovens, já dei aula na escola dominical, já fui secretária, já limpei a igreja. Tudo que vocês imaginar dentro de uma igreja que vinha para eu fazer, opa, eu quero fazer. Independente. Sempre fiz. E quando chegou o convite, eu não pensei muito. Sabe? Não, tá, a gente conversou, eu falei, por mim tudo bem. A gente tá aqui pra fazer, então vamos fazer. Daí quando a gente foi pra lá, que a gente começou a viver a vida, né, do pastor, de estar ali nos cultos, meu Deus. O que a gente já fez? Sabe, deu um friozinho na barriga, daí que a ficha caiu. E quando a ficha caiu, eu falei, bom, pra trás a gente não volta. Já tá aqui, então Deus dá graça. Amém. E daí foi quando as coisas foram acontecendo, a igreja foi crescendo, foi uma experiência muito boa. O Senhor, ele preparou um povo especial para estar com a gente nesse primeiro momento de ministério, sabe? Uma igreja que acolheu. Eu tinha 23 anos, o Nathanael tinha o quê? 28? 28, né? A gente era jovem. E a igreja super entendeu isso, eles acolheram a gente. Então foi uma experiência, assim, maravilhosa. Foi muito bom. Que bom. Eu vejo que hoje a bispa estava falando a questão do sempre pronta, né, para servir. E hoje eu sinto falta dessa prontidão das pessoas. Sabe, eu não sei em qual momento isso se perdeu, porque nós, quando vocês falavam, isso lembra muito o nosso início também, né, precisa do quê? Precisa abrir a igreja? Eu abro. Precisa do quê? Arrumar as cadeiras da igreja? Precisa mexer no som? Eu mexo. Precisa fazer... Então, precisa pintar a igreja? Vamos lá pintar a igreja. Precisa vir à noite? Vamos lá. Sempre pronto, né? A gente sempre esteve pronto para os nossos pastores também. E hoje eu vejo uma dificuldade tão grande assim. Hoje, para você conseguir alguém para ir lá e pintar uma parede, para servir uma ceia, é difícil, parece que está em extensão, né? As pessoas, ministério infantil... Hoje não tem, parece que está, não sei se é já aprontando para o fim mesmo, do desinteresse, eu não sei se as pessoas estão entretidas em tantas outras coisas, mas eu não vejo as pessoas hoje com esse instinto de servir. Essa decisão de falar, não, eu vou servir, não é isso que Deus tem para mim, ou então até, não pelo chamado, mas aquilo que foi proposto a se fazer. Sim, né? Ainda sim. que não seja o meu chamado, trabalhar com crianças. Mas hoje a igreja está necessitando de uma professora do Ministério Infantil, então eu vou lá. E a gente não vê mais isso. Não, eu não quero, não sei o quê. Não, eu prefiro fazer isso, eu prefiro cantar. As pessoas parecem que hoje elas querem um status, elas querem algo. Mas até para cantar não tem talento, não. É difícil. É difícil, é verdade. A falta de compromisso, interesse, eu não sei o que está acontecendo. Eu me lembro que eu sempre fui muito próximo dos meus pastores. Muito, muito próximo. De lavar carro, de ajudar, de trocar lâmpada. O pastor falava para mim assim, vamos fazer vamos. Eu sempre fui muito, muito de todos os pastores que eu tive. Todos. Vocês sentem essa dificuldade também? Olha, pastor, eu não sei se é porque a gente tem um grupo muito fiel. Que bom. Muito, muito fiel mesmo. E eu acho que também o que acontece? Até algumas pessoas, eles até às vezes usam esse grupo como uma desculpa para achar que a gente tem grupo. Acha que é uma panela. Só que o que eu tava até conversando com o pastor que a gente vai ungir, né, a partir do dia 11, falando para ele o seguinte, procura ter um grupo fiel a você. O que a sua igreja, você não conta ela
Acho que até num daqueles livros que eu te indiquei, pastora, vai falar sobre isso, lealdade e deslealdade. Sim. A sua igreja não é contada com o grupo que você tem no domingo. Domingo tem... É igualzinho a igreja do Atos. Lá não tinha o povo da Líbia, os gregos, tinha todo mundo lá. Todo mundo tá lá. Todo mundo tá lá. Só que dentro do cenáculo orando só tinha 120. Uau. Mas lá de fora tinha milhares. Então esse grupo que você... Igual eu tava vendo que vocês têm a sala de oração. Esse é o grupo de vocês. A gente percebeu isso. Entendeu? Esse aí é o grupo de vocês. Amém. E esse grupo que nós temos lá, por exemplo, é o grupo que eu falo, vamos pro monte. Vamos pintar a igreja? Estamos aqui. Vamos limpar a igreja? Nós estamos aqui. É um grupo que... o apóstolo Claudinho falou isso para mim outro dia, que ele defende a igreja. Eles defendem a igreja. A igreja hoje, o pastor hoje, sei lá, tá em tal lugar. Não, é o nosso pastor. Então, a gente tem esse grupo, e por contar muito com eles, quando às vezes algumas pessoas se aproximam com um pouco de falta de interesse, eu falo, amém, eu respeito, né? Infelizmente, isso sempre vai ter, porque a gente tem esse grupo que é muito fiel. Eu até, às vezes, a gente tem o controle assim das entradas, de quem entra na igreja e sai, mas eu vejo que todo dia, as pessoas entram na igreja para limpar, para cuidar, eu não sei quem que é. Legal. Mas tem pessoas que estão fazendo. Apóstolo, mas como que você lida com isso, assim, ó, hoje falando dessa situação? É um grupo seleto, que não foram vocês que selecionaram, né? Mas eu acredito que foram essas pessoas que foram até vocês, viram a necessidade, cumprindo o ID, o chamado. Como que você consegue hoje olhar e falar, como que nasceu isso? Como que aconteceu tudo isso? Eu imagino assim, pastora, que o líder, ele é um influenciador. Ele é um influenciador. Então, quando nós começamos a igreja lá atrás, eu e a Zete, nós puxávamos. Nós puxávamos muito mesmo, nós não perdíamos o culto. Eu acho que no momento de você estar estruturando uma igreja, a gente tem que fazer isso daí. Tem que estar lá. Tem foto minha lá pintando a igreja, tem foto minha lá em eletricidade, tem foto da Zete limpando a igreja, a Zete que buscar os pessoal para ir para a igreja. Tudo. E eu creio que essas pessoas, essa grande maioria dessas pessoas, estão com a gente desde o primeiro culto. Legal. Tem um grupo de uns 30 mais ou menos, desde os primeiros cultos. Eles viram pelo exemplo. Aí a gente fala, quando nós falamos de casamento, nós somos aqui, nós somos na igreja, nós somos em casa. É de verdade, né? Se vocês andarem com a gente é muito amigo, mas a gente não fica muito tempo junto. Isso é até bom. A Bíblia fala que não vá muito negar pro teu irmão. Você não vai ver, poxa vida, esse Natanael aqui da igreja não é aquele, em casa não é aquele que eu vejo lá na igreja. Eu brinco, eu dou risada, quando é sério. E esse grupo acho que observou isso na gente. Eles vê também o que nós fizemos, que nós deixamos para estar na igreja, e eles vestiram mesmo a camisa. Sem a gente ficar chamando, vamos, eles foram entrando, foram fazendo, e hoje, várias vezes, eles fazem coisas que até nos surpreendem, né, Zete? Que são surpreendentes nisso. É interessante que, mais uma vez, eu consigo enxergar aqui nessa nossa roda de conversa, que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Sim. Então, o que você falou, né, apóstolo, sobre eu fui muito submisso, muito leal com o meu pastor, muito. Né? Estava junto. Então, você plantou isso e hoje vocês colhem isso, né? Um exemplo aqui, eu sei que a Zete vai falar. Nós nunca fomos chamados a uma sala pastoral para o pastor corrigir a gente. Nunca, nenhuma vez. Porque não foi necessário. Não foi necessário. Amém. Hoje, por exemplo, nós temos uma família na igreja, uma irmã, que ela fala para os filhos dela assim, eu não tenho moral de dar o exemplo para vocês como alguns princípios que eu, quando era solteira, quando eu namorei, eu errei e tal. Eu não tenho esse moral, mas os pastores tentam bom se aconselhar com eles. Amém. Legal. Elas falam isso. E modelo pro rebanho. Outro dia, uma pessoa, eu me lembro quem a Zé estava comentando comigo, um menino que ele congregou com a gente um certo tempo, ele casou, depois ele se separou, né? E agora ele está num outro casamento. E ele falou para a tia dele que congrega com a gente, que falou assim que ele sempre buscou um exemplo de esposa que fosse como a bispa. Uau. Outro dia um rapazinho falou, uma coisa, pastor, para mim vocês são um espelho. E eu até fico meio eu não sei lidar muito com elogios, sabe? Eu fico meio assim,
tal, não sei muito, é uma coisa minha. Mas eu vejo que essas pessoas que nos seguem, que realmente estão ali, sabe? Se a igreja está com 1000 pessoas, se está com 2 pessoas, eu acho que ela é por causa do exemplo. Amém. Por causa do exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante que a gente entrou já nesse papo da igreja e vocês falaram um pouco do chamado de vocês, que vocês foram prontos. E como foi esse processo da chamada para o Ministério Apostólico Livre Estou? Como é que foi isso? É Ministério Apostólico, né? Livre Estou. Como que foi essa chamada? Como que vocês receberam isso? Porque a gente também nós tivemos uma chamada, né, para Somos, e não é um processo tão simples assim, mas não é nem sobre isso que a gente quer falar, mas como isso nasceu no coração de vocês, como que isso nasceu dentro da cidade de Jarinu, porque a Livre Estou, dentro de Jarinu, ela é uma referência de igreja. Eu não sei se vocês têm porque vocês estão dentro, né, e às vezes quando a gente está dentro, a gente não tem essa noção de como que a gente está sendo falado, como que o que tem sido visto, qual é a importância, até porque a gente sempre vê em vocês a humildade de vocês. Então a Bíblia até fala, né, que a gente não deve pensar além do que devemos de nós mesmos, né? Mas a Livre Estou, ela é uma referência, sim, na cidade de Jarinu, para nós pastores. Até a localização, eu creio que da Livre Estou, ela é profética, ela está ali no centro da cidade. Como que foi essa chamada da Livre Estou para Jarinu? Eu falo a primeira parte, você fala assim. Então, volta. Na realidade, assim, a gente estava muito bem aonde nós estávamos antes, no ministério em que nós estávamos. E desde que eu me converti na mesma igreja, como a gente já falou aqui, totalmente envolvidos mesmo, de vestir a camisa, né, apóstolos e tal. Só que, de repente... Esses de repente... começaram a acontecer alguns desconfortos, algumas situações bem delicadas, algumas situações chatas. E de primeiro momento a gente não entendeu, e depois a gente entendeu que é o seguinte: Deus, ele está, vamos dizer aí, na maioria ou em quase todas as igrejas, é a multiforma, graças a Deus. Sim. E hoje tem igreja para todos os gostos, né? Exato. E Deus está lá. E Deus estava onde nós estávamos. Só que como que Deus iria falar para nós sairmos do lugar onde ele estava para ir para outro lugar que ele estava? Não é meio contraditório? Parece ser. Né? Parece ser. Então, o que aconteceu? Ele criou situações que nos empurrou, literalmente nos empurrou de onde nós estávamos. Nós tivemos que começar a andar. Pedro e Paulo. Exatamente. Nós, assim... Em poucos meses, né, André, a gente teve que tomar atitudes que a gente jamais imaginava nas nossas vidas. É, bem isso. Situações assim, meu Deus, de repente, era um final de ano, nós já tínhamos saído de lá, tinham feito um culto de despedida pra gente, a gente... Nós saímos, Zete, após uma festividade da igreja lotada, nós tínhamos saído do salão de baixo pro salão de cima. Ah, Deus, verdade. Aí foi o último culto. Verdade. E teve esse culto de despedida. No final do culto, o pastor ainda falou: olha, vocês têm certeza disso? Verdade. Porque ainda que acabou... Esse filme. ainda que acabou de acabar o culto, mas se vocês quiserem, agora eu reúno o pessoal que tá aqui e a gente emposta vocês na igreja de novo. E a gente falou: não, a gente vai sair. A gente vai sair pra onde? Não sei. E realmente, nós não sabemos, a gente não saiu de lá pra gente ir pra uma outra igreja. É difícil das pessoas entenderem isso. É muito louco, pastor, é tudo muito novo pra gente. E a gente, vamos orar, para que o Senhor nos direcione para onde nós temos que ir. Porque por conta de todos os desconfortos que tinham acontecido ali, meu Deus, né? Para onde que eu vou? O que que eu faço? O que que vai ser discípulos desigrejados? Não. E daí eu lembro que era no final do ano, né, Natanael? E chegou a virada. E a gente tem que de passar, né? Na virada da Santa Ceia não tinha. Onde eu vou? Onde que eu vou? Pra onde eu irei? Daí a gente pegou e falou assim: vamos pro monte orar. E a gente passou essa virada no monte orando. Uau.
escutando os fogos de lá. Chovendo, né? E Jarinu mesmo? Um monte de Jarinu. Jarinu, é. Lá é Jarinu. E lá no Primavera, esse monte, né? Gente, e chovia. Dava onde nós estávamos, dava uns 20 centímetros de água correndo. É mesmo. Assim foi. E daí o que aconteceu? A gente passou, foram 2 meses. 2 meses, quase uns 3 meses. Uns 3 meses nisso. Só que assim, poxa, e a Santa Ceia? E agora? Daí eu lembro que todo mês, Natanael recebia um convite para ir ministrar numa igreja. Chegava na igreja, era Santa Ceia. Ceia. Inacreditável. E a gente ficou assim durante 3 meses, orando ao Senhor e pedindo para o Senhor um direcionamento do que fazer. Nós pensamos em N possibilidades. Vamos para cá, vamos para lá. E depois a gente chegava à conclusão que a gente ia ter os mesmos desconfortos novamente. Então foi quando a gente começou a entender que tinha algo novo, algo para ser desenrolado. Verdade. E a gente ficou naquela expectativa. Agora você continua. Então aí, Parte dois. a partir daí, nós tomamos a decisão. Foi quando eu falei com meu pai, com a minha mãe, falei com o meu sogro, a minha sogra. Antes disso, o Senhor falou com você, né? Eu tive um sonho, né? Eu fui um dia lá na igreja Plenitude, em São Paulo, e quando eu entrei dentro da igreja, eu olhei para um lado, para o outro, e o Espírito Santo falou muito claro: abre o ministério. E a voz dele é inconfundível, então você não fica com nenhuma dúvida. E eu até falo assim que às vezes as pessoas têm uma mania de ficar pregando e falando assim: acabou de falar aqui agora, fala 5, 6 vezes, mas olhando para a Bíblia, Deus fala tão poucas vezes que as pessoas, né, 2, 3, Noé falou umas 3 vezes só. E o cara era ainda. E ele falou isso comigo lá. Abriu a igreja, eu voltei, Zete, vamos. Aí nós fomos, conversamos. E aí nós começamos, resumindo, a gente começou a igreja, né? Era tudo emprestado, cadeira. Ah, eu conheço. Eu conheço essa história. Essa história é minha. E aí, quando nós fomos alugar o salão, aconteceu um milagre também. A dona do salão falou que não queria, mas depois aconteceu que a gente foi lá, conseguimos alugar o salão. E o nome da igreja era Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Apostólico. Uma coisa meio doida, né? Por que eu coloquei Ministério Apostólico? Porque quando vai colocar Igreja Assembleia de Deus, já tem um monte de CNPJ, então não dá pra gente abrir. Aí eu peguei, acrescentei Ministério Apostólico, na hora lá. Voltamos para casa, ficamos acho que uns 2 anos assim, só que tudo que nós fazíamos onde nós estávamos, a gente estava fazendo lá. Tava replicando. Uhum. Se alguém entrasse lá, eu já vi isso aqui. Entendi. E tava funcionando, sabe? O salão a gente começou e foi coisa de assim, mais ou menos 1 ano, já não cabia mais as pessoas. Nós trabalhamos muito com cura, libertação, que eu sempre gostei disso, mas amava, sabe? De chegar lá, às vezes eu e a Zete, sexta-feira, passar uma semana jejuando e começava o culto, levantar as mãos, caía 20, 30 de uma vez. Cura, vomitava caroço na hora, sabe? Assim, eu sempre gostei muito disso. Aí deu uma tiradinha no pé, né? Mas o que aconteceu? A mesma coisa. E um dia nós começamos a fazer um curso em São Paulo, de 1 ano, de 6 meses, sobre libertação e cura. E eu comprei um livro, que na capa do livro está escrito assim: sou livre. E a Zete, vamos mudar a visão da igreja. Nós estávamos voltando dentro do trem, e eu olhei para a capa daquele Zete, então vamos, qual é o nome? Tá aqui, sou livre, vou colocar livre estou, só inverti o nome ali. E nós mudamos a visão. Tivemos que mudar várias coisas no início. Quando você muda uma visão da igreja, muitas pessoas que não aceitam, elas não ficam. Só que aí, pra gente, conforme foi mudado tudo, né? Mudou tudo também. Cresceu mais, veio mais pessoas. E hoje a igreja, ela tem essa identidade. Eu me lembro que um dia o pastor foi lá e pediu pra mim, na igreja dele, pra me dar alguns conselhos pra ele. Quando eu fui lá, quando terminou o culto, ele me chamou para a salinha. O que você achou, meu pastor? Eu já vi tudo isso aqui numa outra igreja. Tudo. E aconteceu a mesma coisa com a gente. Né? Conforme foi mudado também, a visão dele também houve um crescimento. Então, se você hoje entrar na Livre Estou, ela tem uma identidade. Tem uma identidade. Tem uma identidade. O culto tem uma identidade, a maneira de nós fazermos tem uma identidade. Vocês conhecem, vocês já foram lá. E aí, esse foi o chamado nosso. É muito comprido o assunto. Sim. Mas é algo que a gente hoje
temos certeza, né, daquilo que Deus fez. A árvore não nega seus frutos, né? Em nenhum momento vocês pensaram assim, nossa, será que era para eu ter saído de lá? Não. Em nenhum momento. Não a ponto de me passar em frente, às vezes esquecer que lá é uma igreja. Uau. Sair com raiz mesmo, não senti saudade. Nada. Nada, voltei lá já algumas vezes, já preguei lá, mas assim, até não teria como nós como pastores presidentes estar hoje na Livre Estou e de repente ter saudade de lá, entendeu? Então nós saímos com raiz mesmo. Foi tudo muito, muito novo pra gente, muito novo, porque a gente tava conhecendo algo que a gente nem sabia que existia. Isso aí. Sabe, Deus foi trazendo, e assim, a gente não teve, né, Anzel, assim, ninguém pra nos orientar, pra falar, a gente ia mesmo que, sabe, vamos orar e a gente... Sendo direcionado por Deus. direcionado por Deus e fazendo, e chegamos. Amém. Até aqui. Uau, chegamos, né? Eu vejo vocês contarem assim e vocês participaram e participam de todo o processo. Inclusive, agora dia 21 de abril, vai fazer 2 anos que a gente se encontrou pela primeira vez. Eu marquei datas. Andrés e as datas. Eu e as datas. E a gente vê que isso até encoraja a gente, né? Porque é muito, muito parecido, assim, o processo de retirada, né? O processo do sair. Porque quando vocês contavam, a gente saiu e não sabia, né? E é difícil, às vezes, as pessoas compreenderem isso. Mas eu fico imaginando Abraão, né? Quando ele foi chamado para sair do seio da família, né? Um lugar que ele tinha raízes, tinha vida. Para onde vocês vão? Não sei. Não sei. Mas como assim vocês vão? Não sei, eu escutei uma voz e a voz falou que é para ele. Éramos nós. Então, e com a gente foi um processo também bem semelhante a esse. E é interessante, né, como que Deus vai agindo, Deus vai trabalhando. Hoje o Ministério Livre Estou tem quantos anos já em Jarinu? Como Livre Estou vai fazer 7, mas desde quando nós começamos vai fazer 9 anos. E como tem sido os desafios aí desses anos aí, os maiores desafios, porque ainda existem desafios, né? A igreja, eu vejo que a igreja de Jarinu, eu não sei, eu tenho uma certa sensação que tem um fogo acendendo ali naquela cidade ali, que algo vai acontecer poderoso nesses dias. Então, sim, são muitos desafios, porque Jarinu é uma cidade ainda muito tradicional, uma cidade ainda muito pacata ainda para a realidade das cidades vizinhas. Sim. E tem desafios, né? Quando eu cheguei em Jarinu, sabe o que me falaram? Eu fui recepcionado assim: olha, Jarinu é cemitério de pastores. Eu falei, meu Deus. Já ouviu isso? Na realidade, pastor, eu acho que eu ministrei uma palavra domingo sobre ser vencedor é uma opção e ser derrotado também é uma opção. Ela se torna cemitério de pastores quando não há uma renovação, entendeu? Na mente, quando as pessoas não se preparam para o novo. E eu moro em Jarinu desde quando eu tinha 7 anos de idade. Cheguei ali em 87. E realmente eu vi muitos pastores realmente perderem filhos para as drogas, casamento ser destruído. Mas quando você vai ver, a pessoa às vezes ela para no tempo. Não é você mudar, quebrar os princípios. Eu gosto muito de ensinar os princípios. Não é você quebrar os princípios da palavra de Deus, mas é você ficar parado no tempo. A Igreja Livre Estou, ela tem desafios todos os dias. Só que os desafios, nós temos que nos preparar para dar uma resposta para o desafio, né? A partir da hora que Jesus ele desce do monte, veio do deserto para ser tentado pelo inimigo, ele vai no templo e fala assim, ele fala, Isaías profetizou que alguém viria para curar os enfermos, limpar os leprosos, e isso se cumpriu em mim. Ali começou o desafio dele. A partir daquela hora que já quiseram matar ele, eu acho que o maior desafio da libertação que nós enfrentamos foi no início, para o povo tirar essa mentalidade que essa igreja foi criada através de uma rebelião. Sim. Quando o pastor estava falando o seguinte aqui, que Abraão, Deus não falou para Abraão a terra que ele ia, o local que ele ia, por quê? Porque se falasse que, para onde você está indo? Eu ouvi uma voz que eu vou para um certo lugar e lá você pai de uma nação, sabe o que ia acontecer? Metade do povo ia atrás dele. Entendeu? Então, quando nós saímos, aconteceu a mesma coisa, Deus não falou, né? Ficamos aí uns 2, 3 meses sem local, e só que
depois que nós começamos, até uns 4, 5 anos atrás, nós ouvimos que a igreja era uma igreja de rebeliados. Eu acho que esse foi o maior desafio. Isso não vem de pessoas que não é de uma membresia, mas quando vem de uma autoridade espiritual que tem uma voz de influência. Sim. Não vai lá na Somos, porque a Somos, os pastores fizeram isso. Não é isso, a realidade não é essa. Se um membro fala isso com o outro, até consegue, de repente, mas se uma autoridade fala, isso traz uma influência muito grande. Teve, por exemplo, Marcha para Jesus na cidade de Arilu, que não chamaram a gente, não falaram nada pra gente, o pessoal ficava perguntando, e aí? Nós éramos isolados da cidade, literalmente. Da cidade. Só que com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Isso foi mudando, a igreja demorou para a gente conseguir um CNPJ, conseguir isso. Quando a gente foi conseguindo, as pessoas foram vendo que não era nada disso, entendeu? Agora, os desafios de hoje em dia são desafios que eu creio que todas as igrejas passam, mesmo que é uma gratidãozinha aqui, isso aqui é... Apóstolo, e nesse momento que vocês viram, né, as pessoas, essas autoridades falando sobre a Livre Estou, vocês tentaram em algum momento se justificar, Não. mostrar, tentar provar? Nunca. Nenhum momento. Nenhum momento. Nunca abrimos a boca para falar nada. Nada. A Bíblia diz que isso para mim foi um versículo libertador, que o Senhor justifica os passos do homem bom, né? Então a gente não precisa provar nada, até porque a gente não está militando contra a igreja, a gente está militando a favor da igreja. Eu acho que se a gente entrar nessa questão de provar, a gente está querendo provar para a própria igreja. E na verdade, Deus deu uma visão, não é para os de dentro da igreja, é para salvar pessoas. Isso. Então, Josafá, né, pastor? Dessa peleja não tereis de pelejar, parar e ficar de pé e ver jogando no livramento. Deixa que Deus peleja. Tem guerras que não é pra gente. Se você sabe que foi Deus que te chamou, tem certeza disso? Isso é uma coisa que vai acontecer praticamente até a vinda de Jesus. Sempre vai ter um ou outro que vai se levantar, vai falar, mas eu sei quem eu tenho querido, né? Então, mas nunca levantamos uma voz, nunca falamos nada para debater. Isso é legal. Eu queria entrar num assunto que eu não gostaria de passar esse assunto despercebido, falar sobre as demandas, né, do ministério pastoral. Como que vocês lidam com isso? Porque a gente vive um tempo, a gente fala muito isso em casa, a gente conversa, que, né, olha o que a gente já conversou, a gente já falou de tantos assuntos aqui, e as pessoas acham que o pastor não tem vida. Então a gente viu aqui de vocês, como vocês lidam com casamento, praticam esporte, tem tantas coisas para ser cuidada, né? Eu até falei esses dias numa reunião ministerial, que existe uma igreja que o pastor cuida que ninguém vê, que é a igreja CNPJ, né? Isso. Que é a igreja administrativa, que dá muito trabalho. As pessoas acham que... Eu me lembro que anos atrás, eu era ainda um pastor auxiliar, uma pessoa queria conversar com o pastor presidente da igreja, e eu falei, olha, era num domingo, depois de um culto poderoso e tal, que dá a impressão que agora ninguém tem nada, né? Nem precisa de oração, já sabe o que fazer. A pessoa, eu precisava falar, tal, pastora, eu queria conversar com ele. Eu falei, olha, segunda-feira é a folga dele. Então ele não atende de segunda-feira. Mas folga do quê? Pastor descansa do quê? Então, assim, as pessoas às vezes ligam e acham que você tem que responder lá na hora, né? E como que vocês lidam com isso? E às vezes as pessoas abandonam o barco, né? Por causa disso. Às vezes a pessoa sai da Livre Estou, vai para Somos, sai da Somos, vai para Livre Estou, vai para Quadrangular, vai para Assembleia e acham que essa mudança, essa transição vai resolver o problema delas. E não é, né? Como que vocês lidam com isso? Você quer falar? Vocês colocam limites nisso? Deixa eu falar primeiro, depois você fala a segunda parte. Complementa. Na realidade, assim, eu vou falar de uma experiência particular minha, que nesses anos de ministério, como eu falei, tudo que vinha à mão eu sempre fazia, então fui muito ativa na igreja, ao ponto de eu ser pega no ativismo, não tenho vergonha de falar isso. A gente já passou muito por isso. Né? Eu fui pega literalmente no ativismo, nós fomos pegos nisso, ao ponto de me dar burnout. Uau! Né? Burnout, na realidade, eu acabei de acabar o tratamento agora, eu fiquei 2 anos
me tratando. Isso é aberto, bispa, para a igreja? Aberto, sim. Na realidade, o tratamento, quem pagou para mim foram irmãos da igreja. Durante esses 2 anos. Eu não sei quanto que eram as minhas sessões de terapia. É uma terapeuta cristã, que lá de Bragança, e doutora Betânia, é um amor ela. E fiz a terapia com ela. Não tenho vergonha de dizer, você não, tem que ser falado. Não, todo mundo deveria fazer terapia. Vou fazer terapia. A Val Jesus Cop com o Douglas, eles estão se retirando por um tempo para se cuidar. E assim, todo mundo deveria fazer. Sim. Todo mundo deveria fazer, mas... Precisa do ano sabático, né? Que é bíblico, né? Nós estamos orando, vai implantar isso na igreja. Legal. Precisa. Então, assim, o que aconteceu? Fazendo, chamando aqui. Olha, gente, isso daqui é uma arma. É uma arma que nós, pastores, temos que pedir muita sabedoria pro Senhor pra gente aprender a lidar com isso. Eu preciso me libertar disso, pra falar a verdade. Aprender a desligar. Porque, assim, não tem hora, não tem dia, não importa se é sua folga, se não é, isso daqui toca o tempo inteiro, chega a mensagem o tempo inteiro e é isso. As pessoas querem ser atendidas na hora, no momento delas. Não sei o que você está fazendo na sua vida, mas eu quero que você me atenda agora. Exatamente. Eu estou precisando agora. Mas eu estou com meu filho. Então, deixa ele aí um minuto e atende porque você é pastora. Você está entendendo? E eu fui nisso. Não, nossa, eu ainda falava para ela, não, mas fulano de tal tá precisando agora e tal. E nisso eu fiquei doente. Literalmente fiquei doente. E como que começou? Até quero falar um pouquinho aqui bem rápido. Mas eu comecei... Tem que ser falado sobre isso. Eu comecei a me sentir sem energia. Ter picos de não ter energia. Tava bem, de repente, acabava a bateria. Então, nossa, que estranho. Daí ficava mole, ficava desatenta, ficava para baixo. Eu falei, nossa, eu acho que... Será que eu tô com anemia? Né? Acho que as minhas vitaminas não devem estar... E começou frequentemente a acontecer isso. Em casa, vocês já foram lá, tem uma escada. Sim. Teve dias, né, apóstolo, de eu chegar no meio da escada, eu ter que parar porque eu não tinha energia para terminar de subir a escada. Nossa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Comecei a ter o desejo dentro de mim de não estar no meio dos irmãos. Aquilo começou a me sufocar. Eu não queria mais estar no meio da igreja. Porque me fazia mal. Porque se eu estava no meio da igreja, como a gente é pastor, um quer uma orientação, um quer uma oração, um quer compartilhar a vida, e eu não queria mais. Porque daí eu comecei a falar para ela, eu estou cansada. Eu sinto que eu estou cansada. E aquilo foi aumentando. Ao ponto de, às vezes, eu acordar e eu não ter energia para eu levantar da cama. Eu ficar ali meia hora, 40 minutos, relutando para eu levantar e eu não ter energia para levantar. E depois de levantar, para trocar de roupa, para fazer tudo, não tinha energia. E daí eu comecei a ter picos de choro, eu chorava. Daí ele me viu, mas o que você tem? Vamos no médico. Eu falei, não, eu tô cansada. Mas você tá chorando por canseira? Tá doendo aonde? Eu não sei, mas tá doendo. E a canseira que eu sentia era tanta, eu não sabia dizer aonde era, mas estava doendo, não sabia dizer onde, como, mas doía e eu comecei a ficar assim. Daí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Nisso, eu lembro que uns irmãos mais próximos perceberam que eu estava meio, diferente, meio estranho. Daí eu falei, você tá bem, bispa, tal? E a gente comentou alguma coisa, foi quando os próprios irmãos chegaram a gente e falaram, olha, eu acho que seria bom a bispa fazer uma terapia. Legal. Foram eles, né, Nathanael, que chegaram Sim. E falaram, não, acho que é bom você fazer. E eu comecei a fazer e foi lá que eu tive o diagnóstico de burnout. Eu fui até a portinha ali da depressão. O próximo passo eu já ia cair em depressão profunda. Então comecei a me tratar, mas daí eu fui vendo que a gente tem 16 anos de pastorado. 16 anos de pastorado. Foi um acúmulo desses 16 anos. Sim. Eu e o apóstolo, nós nunca tiramos férias. De igreja. Que 2 dias de viagem não é férias, né? As pessoas acham que... Não. Ai, mas vocês foram igual em Israel 2019. Foram 14 dias. Israel não é peregrinação. Você volta mais cansado do que você foi. Porque você quer aproveitar. Teve dia lá assim que nós chegamos... Um exemplo. Na viagem que nós fomos, na ida. Foram 13 horas até a Turquia. Então, nós entre sair daqui de noite... Chegamos lá de noite, do outro dia.
Chegamos no hotel, meia-noite, né? Fomos comer um pouquinho, deitamos 1h da manhã, 5 horas você levanta. Levanta e anda. O dia inteiro de novo. O dia inteiro. Então, É um propósito. É um propósito, isso, né? exatamente não é. E daí depois que eu comecei a fazer terapia, ela começou a pegar no pé. Você precisa descansar, você precisa tirar tempo. Daí foi quando ela foi desmistificando isso. Legal. De que pastor precisa descansar. De que pastor precisa dizer não. Você tá entendendo? Tem hora, irmão, agora eu não posso te atender. Nesse momento as pessoas usam a palavra, aí usa a palavra contra nós, né? Mas você tem que negar sua vida, mas toma sua cruz e tal. Isso. Elas não falam necessariamente, mas a gente percebe. Dá a entender, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu e que ela foi falando. Daí o que aconteceu? A gente não, até então não conseguia tirar férias, mas eu comecei a fazer pequenas pausas. Legal. Pequenas pausas. Então a gente saía 2 dias, 3 dias, 7 dias. Só que, assim, deu um alívio. Eu já não estou mais como eu estava. Mas eu ainda, quando eu piso um pouquinho mais, na hora eu fico sem energia. Fiquei sem energia, já é o sinal Já de se que conhece. é um alerta vermelho que eu preciso pisar. Daí naquela semana eu não faço nada Tá certo. de atendimento, essas coisas, porque é o que eu acredito que mais, eu particularmente, que mais me desgasta. É o atendimento em si. Sim, sim. Esse tempo de mesa que tem que ter com as pessoas. Porque você, assim, eu costumo dizer que o pastor, ele entra na vida da pessoa como nenhuma outra. E aquilo que você fala tem muito peso. Se você fala uma coisa meio que atravessada, uma coisa... Você pode acabar com a vida da pessoa. Sim. Então, é muita responsabilidade... Ainda mais nos dias que nós vivemos hoje, você está ministrando outras vidas, você está aconselhando outras vidas. Então, existe um peso Literalmente ali. situações de vida ou morte. Exatamente. Daí você fala, meu Deus, o que eu falo? Tem muitos aconselhamentos que a pessoa está ali falando, e eu estou em espírito. Senhor, o que eu vou falar para essa pessoa? Inúmeras vezes. Daí as pessoas, nossa, eu venho falar com você já tem... Eu falo, meu Deus, ela não sabe como eu tava chorando. Teve uma pessoa que procurou a pastora um dia e falou assim, o que a senhora disser eu vou fazer. Eu jejuei o dia inteiro. O dia inteiro por E isso. o que a senhora disser, eu vou tomar atitude. Olha aí, te jogou a responsabilidade. E é interessante, Bispa, porque assim, a senhora falou aqui algo tão importante, né, sobre o burnout, porque as pessoas acham que depressão, ansiedade, essas coisas é demônio, né? E não é, a gente precisa se cuidar. E a gente tem que aprender a pôr limites. Se a gente for ver na palavra do Senhor, você vai ver que quando Marta e Maria mandou chamar Jesus porque Lázaro ia morrer, o que Jesus falou? Eu não vou agora. Exatamente. Calma. Ah, mas vai morrer. Não vai morrer, não vou agora. Ele demorou, ele não foi no mesmo instante. Então, assim, as pessoas precisam aprender. É porque eu costumo falar que a gente vive uma geração fast food. Tudo tem que ser na hora. Verdade. Tudo tem que ser agora. Então é como a pessoa passou a vida inteira fazendo bobagem, né? No seu casamento. A pessoa passou a vida inteira fazendo bobagem na sua vida profissional. A pessoa passou a vida inteira fazendo bobagem consigo mesmo. Não se cuidou, não cuidou da saúde, não cuidou a vida inteira viciado em um monte de coisa. E aí ela vem para a igreja, ela quer que o pastor resolva o problema dela na hora. E por isso há tanta essa migração de igreja. Eu acredito que Deus move peças de igreja para servir o reino. Sim. Mas essa migração, como se a igreja fosse um cardápio de quem vai me atender melhor, eu costumo dizer assim, quando a gente liga numa pizzaria hoje, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai demorar para entregar? Verdade. E as pessoas, elas vêm para a igreja às vezes com essa mentalidade. Quanto tempo minha vida vai mudar? Não, eu já estou aqui há tanto tempo e minha vida não mudou. Não, o pastor me atendeu. Eu passei mensagem para ele, faz 5 minutos e ele não me responde. E às vezes a gente precisa aprender. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu estava para dormir, recebi uma mensagem 10h30 da noite, e me tirou o sono. Tira. Sabe, a pessoa passou o dia inteiro do domingo e quando chegou no domingo, 10 horas da noite, ela resolveu, é isso. E aí você já fica pensando naquilo que a pessoa falou e acabou. Essa que vira problema da gente, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa aprender a colocar os limites, porque isso é princípio, apóstolo. Isso é princípio, e que as pessoas precisam hoje não é de que a gente resolva a vida dela. Então, você que está ouvindo a gente aqui hoje,
a gente precisa aprender que parar de transferir, né, de terceirizar os nossos problemas, de achar culpados para isso e entender que tudo tem princípio. Sim. Então, o esperar é um princípio. Sim. Né? Esperei com paciência no Senhor. Né? Então, esperar é um princípio. Respeitar os outros é um princípio. E as pessoas não têm isso. Então, a gente precisa saber lidar com isso, nos conhecer e colocar limites. Porque senão a gente não ensina as pessoas. Exatamente. Certeza, porque a gente precisa também ter esse posicionamento de que eu não posso ser aquilo que o outro espera que eu seja. Isso. Eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém. Então, se você está vindo na igreja, você precisa aprender a lidar com como que eu pastoreio a igreja. Sim. Né? A gente tem como princípio não entrar na vida das pessoas se elas não pedem permissão. Sim. Né? Então, as pessoas precisam aprender a trabalhar, né? Não seria essa palavra, mas como que a gente lida com o pastoreio? Então, assim, a gente já chegou nesse momento, né, de falar assim, não, as pessoas, elas não vão mais colocar Um fardo. um fardo sobre nós. Eu não vou mais me envolver, porque assim, parece bobagem eu dizer isso, mas é uma forma de ensinar. Parece grosseria a gente falar isso, mas não é. Porque a gente precisa hoje aprender. Eu gosto sempre de falar com os nossos filhos, olha, eu estou falando isso porque eu estou te ensinando. Sim. Por mais duro que seja. Então, assim, e hoje a gente tem aprendido a não se envolver emocionalmente. Isso. Por quê? Porque se a gente se envolve emocionalmente, a gente vai viver o problema da pessoa. Exatamente. Você entendeu? E não é isso. Eu falo na igreja, eu gosto de usar a fala assim, que o não, ele nos protege. Exatamente. E eu não posso te atender hoje, nos protege. Então, se você está ouvindo hoje e o seu pastor te falou um não, ele está te protegendo. Se o teu pastor falou espera, ele está te ensinando. E às vezes o que a pessoa precisa aprender na vida dela é esperar. Esperar. Às vezes, pastores, termina um evento lá em... Eu não gosto de atropelar eventos, sabe? Então, por exemplo, eu estou pensando hoje em sábado no Plano Céu da Terra. A partir de sábado, terminou o evento, eu vou pensar no aniversário da igreja. Terminou o aniversário da igreja, eu vou pensar no próximo. Sim. Então não me venha, por exemplo, termina algum evento lá na igreja. Um exemplo, terminamos agora, semana passada, qual é a mesmo semana retrasada, Zete, da igreja? De oratória. A menina falou para mim assim, viu? No aniversário da igreja, viu? Quando que vai ser? Vai ser dia 12. Então lá pro dia 5 você vem fazer essa pergunta para mim. Agora eu não tô pensando. Eu falo assim mesmo. E tá tudo eu verdade. faço. Porque assim, outra coisa, tem culto que termina e eu falo, irmãos, você que sempre conversa comigo, tal, vocês podem ir embora. Eu não quero, eu não quero conversar com vocês. Gente, ele tá nesse nível. Não é agora, Zé. Eu já vi fazendo Não, mas antes você não falava, agora você tá falando. Porque sempre vem aquelas figurinhas, as mesmas figurinhas no final do culto para conversar com você. Eu não respondo mensagem digitando, entendeu? A Zete, eu falo muito para ela também. Eu não fico digitando. Eu já mando um áudio. Para mim, o áudio você fala no seu tom de voz. Exatamente, eu também gosto. E é mais produtivo. Ficar gastando tempo ali, eu admiro quem tem essa coragem. Quando eu escrevo tudo errado. Eu também. Devia escrever um livro que eu acho que já seria mais produtivo. Né? E não gosto de ficar conversando muito tempo com a mesma pessoa. Isso é de mim. Não gosto. Termina o culto, eu preferia conversar com todo mundo 2 minutos do que meia hora só com um. É interessante. Principalmente sua É que ele não cuida de mulheres. Né? Porque mulher. Principalmente sua Tem homem que fala, hein? Bem, eu falo, viu? Se eu ficar aqui, a gente vai. Mas assim, pastor, o que eu falo, por exemplo, tem pessoas que vai em casa, igual quando vocês vão em casa, né? Conversa de todo assunto. De todo assunto. E se eu falar para você assim, pastor Leonardo, tem como eu pastorear agora que eu tenho um outro... Com certeza, amém. Só que nós já recebemos pessoas em casa que entrou lá 3 horas e foi embora 1h da manhã. Não tinha mais assunto, sabe? Não estava mais fluindo. Então eu sou muito curto mesmo, gente. Eu não... Repara nas reuniões que nós participamos da prefeitura lá. Eu converso um pouco, daqui a pouco ninguém me vê mais, eu vou embora. Porque assim, eu preciso estar bem. A primeira pessoa que tem que estar bem não é eu. Isso. Não adianta minha esposa estar bem e eu querendo cuidar dela e eu estando mal. Eu tenho que estar bem.
Então, para mim estar bem, eu não dependo dos outros. É eu que tenho, depende de mim. Isso. Então, eu tenho que ter os meus limites. Eu saio de vez em quando para jogar bola com meus amigos, com os irmãos da igreja, eu não quero falar de igreja lá. Tão difícil das pessoas entenderem. Eu não quero falar de igreja lá. Sabe, antigamente jogava os homens, as mulheres primeiro e os homens depois. Terminava o jogo das mulheres, a Zete sentava lá, as irmãs iam ficar falando de igreja. Eu falei, Zete, sai fora, fica lá do outro lado, entendeu? Ou fala não, não quero falar, aí eu falo. É por limite. Não quero falar sobre isso não, vamos falar outro assunto. É difícil, né, É difícil. É Mas sabe o que acontece, pastora? A gente não consegue participar de um churrasco. Não consegue participar de um churrasco. Sabe assim, se eu vou no aniversário, festa de família, lá com meu pai, a minha mãe, eu vou no lago, a gente reúne sempre a família dela, ou sempre a minha família, chega lá, não vem pedir para me dar conselho de igreja, que eu não vou dar. Eu vou lá para uma outra coisa. A pessoa não quer ir na igreja. Não quer ir na igreja. Chega lá, agora eu vou ter que... porque o meu casamento... por que você casou? Eu sou muito assim, sabe? Eu converso... sai fora. Não tem dessa. Porque eu sei que se eu não colocar esses limites, eu vou cansar. Né? Eu vou cansar. E uma outra coisa. Não quero também ficar oferecendo ajuda se a pessoa não quer. Se a pessoa não pediu. Exatamente. É entrar só onde onde a gente é convidado. Uma vez eu ouvi assim na igreja. Você parece que tem o seu grupo aí, eu sei que esse que é lá. Eu falei, não, Jesus tinha, cara. Jesus tinha os 5 mil, 7 mil, tinha os 5 mil, tinha os 120, tinha os 70, tinha os 12. De vez em quando ele chamava só 3. Exatamente. E a maioria dos tempos ele ia sozinho. Então, assim, saiba quem é aquelas pessoas que realmente são leais e são fiéis, entendeu? Procure gastar mais tempo com Deus e menos tempo com as pessoas. Jesus Isso tem que ser a nossa filosofia para a demanda da igreja. Gastar menos tempo com as pessoas. Outra coisa, quem quer te seguir, a Bíblia fala que aquelas mulheres que Jesus expulsou alguns demônios dela, elas encontraram com Jesus aqui e caminharam com Jesus até Jerusalém. Elas foram fiéis até no túmulo. E Jesus, porque elas acreditaram no ministério de Jesus. Jesus não ficava, por exemplo, indo na casa das pessoas. Eu vim aqui hoje visitar você, leproso, o gadareno, voltei aqui de novo para ver como que você está. Mulher samaritana, e aí, como é que tá a sua vida? Não, ele passava e dava uma instrução e ia embora. Agora esse negócio de... Eu falo, irmãos, não fique contando comigo, eu falo isso aí. Para ficar fazendo visita na sua casa que eu não vou. Isso, nós também não. Sabe, não liga comigo emocionalmente, porque eu não tenho tempo, gente. Eu preciso de preparar uma palavra, preciso gastar pelo menos 10 horas preparando a palavra. Eu preciso disso. Eu preciso estar indo no monte, vocês já foram uma vez lá, eu preciso estar indo lá de vez em quando, orar por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela minha esposa, depois orar pela igreja, porque senão eu vou ficar cansado. Sabe, às vezes tem pessoas que mandam mensagem para mim, eu gasto 2, 3 dias para responder. Sim. E às vezes a pessoa manda lá um áudio, 2, 3, eu respondo com 10 segundos. Pronto, para mim, eu não fico mal por causa disso. Que bom. Que dó, não tem não. Eu ficava. Então, por isso da terapia, eu tô aprendendo por isso que aconteceu, né, bispa? Exatamente. Outra coisa para mim finalizar da minha parte aqui. Se nós temos uma parada para os atendimentos na igreja, mas se eu marco lá 5 atendimentos, e eu falo, é 1 hora cada um. Que eu já acho muito, entendeu? Porque você vai no médico, você não fica 5 minutos lá dentro. Isso. É 1 hora para cada um. O horário seu é das 1 às 2, o outro é das 2 às 3. E assim, se o camarada atrasou, ele chegou marcado para 2 horas, chegou 2h30, o horário deve ser das 2h30 às 3. Eu não vou passar. Nem que o outro não chegou, eu não vou passar. Perfeito. E nisso eu já vou educando ele também. Porque senão, se você não... o outro não chegou, não tem dessa. O nosso tempo ele é precioso e as pessoas precisam aprender também, né? Eu acho que a gente entra na questão do que o apóstolo gosta de falar de princípio. De princípio. Se a pessoa, se ela chega atrasada, talvez esse seja o princípio que ela precisa aprender, que ela perdeu o tempo dela. Perdeu o tempo dela. Bom, foi muito eu acho que esse papo aqui, essa conversa vai pedir bis, a gente vai precisar ter mais capítulos aqui para falar disso, mas eu não gostaria de encerrar sem pedir para que vocês compartilhem com a gente
O que tem queimado no coração de vocês nesses dias para a cidade de Jarinu, para a igreja do Senhor Jesus? O que tem queimado no coração de vocês nesses dias? Eu acho que... o que tem queimado no meu coração esses últimos dias da igreja é para nós voltarmos a afirmar as bases. Amém. Sabe, coisas simples que foram, às vezes, se perdendo no caminho. Acho que a gente precisa retomar algumas coisas. Amém. Isso. Sabe, o básico que funciona muito bem. Às vezes a gente está atrás de muita coisa, de muitas... muito entretenimento. Sabe, a gente quer atingir todos os públicos e com isso você fica cheio de muita coisa e aí você vai esquecendo do básico. Então, o que tem queimado em mim, vamos voltar às bases, vamos fortalecê-las. Porque a igreja, ela vai começar a passar por um período que, se as bases não estiver firmadas... Avivamento. Exatamente. Avivamento é arrependimento, né? Não são grandes festas de celebração. É arrependimento. Não, é arrependimento, voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho, ele é muito simples. Eu já tive muitos pastores, né? Talvez há mais tempo no Evangelho. E a simplicidade que eles pregavam, pessoas muitas das vezes iletradas, não tinha hoje a disponibilidade que nós temos, mas esses camaradas carregavam uma presença de Deus muito forte na vida deles, assim, né? E para ele, aquilo que eles falavam realmente tinha um sentido, trazia direcionamento e as coisas eram muito diferentes. Hoje, talvez, as pessoas elas vão para a igreja não procurando uma presença, procurando muitas das vezes uma revelação, entretenimento, e as pessoas gostam de... Eu não me lembro agora a palavra, mas quando você se sente bem no ambiente, confortável. Elas gostam de estar confortáveis. Conveniência. Se a igreja tem uma conveniência, se tem um estacionamento, se tem uma cadeira, se tem um telão, se tem a Bíblia passando no telão. Agora é no celular, eu não preciso mais a minha. O movimento na igreja. Eu quero um culto das luzes piscando. Eu falo isso que eu tenho na minha. Das luzes piscando, eu gosto. Eu quero o culto da fumaça. Agora eu quero o culto disso. Isso está deixando as pessoas rasas, porque elas estão gostando dessas coisas e não de conhecer a Deus na essência dele. Esses dias eu ouvi um pastor, eu não me lembro agora o nome do pastor, mas que ele falou assim, que acha que a igreja no geral, que igual, né, o número de evangélicos no Brasil aumentou bastante. Ele fala, não, aumentou. Nós estamos um mar de cristãos no Brasil. Só que na fundura, na profundidade de uma piscina. Não tem. E aquilo ficou muito forte em mim. Porque eu acho que é isso mesmo. Muita fácil gente de dizer hoje, a pessoa não sabe. Não sabe quem é. Muita gente e tal, só que a profundidade, raso. Eu fiz, pastor, para mim, né, eu fiz uma pesquisa outro dia na igreja. E eu chamei algumas pessoas que nos departamentos, tinha 28 pessoas, não foram todas. E eu fiz 2 perguntas. Uma pergunta, conforme eles respondiam a primeira, eles caíram com tradição na segunda. E uma delas foi o seguinte: você ama a palavra ministrada no Universitou? Todo mundo colocou por si. Na segunda, no outra folha, cite as 3 palavras que foram ministradas. 2 pessoas, Meu Deus. Entendeu? Então é isso que às vezes o a mais, o demais, eu acho que aqueles cultos que hoje as pessoas falam muito porque não viveram, e eu vivi, que fechava as portas e os caras falavam. Aqueles cultos de Santa Ceia que às vezes fechava as portas e hoje as pessoas falam, para que aquilo? Mas a igreja era cheia. Da criança ao adulto chorando. Sabe? Das línguas estranhas, dos milagres acontecendo. Que a Bíblia fala claramente que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres. E aí a palavra entrava neles. Exato. Então hoje tem muito entretenimento e é fácil de fazer. Muito simples. Hoje é muito simples de fazer, entendeu? Mas o que isso vai trazer de transformação na vida da pessoa? Entretenimento ou presença? Nós conversávamos com uma mãe falando o nosso exemplo, o nosso namoro, porque a filha dela está namorando, ela falou para nós assim, é porque naquela época dava. Hoje em dia é difícil.
né, segurar o firme, eu falei para ela assim, a palavra é a mesma. O princípio é o mesmo, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Não muda. Não muda. Legal. Bom, foi muito bom ter vocês. Acabou. Mas vai ter a segunda com certeza, porque tem muita resenha, tem muito precioso, né? tem muito alimento, tem muito pão do céu mesmo. E eu quero agradecer de coração estar com vocês hoje. Já fazia, né? A gente está tão pertinho, já fazia algum tempo que a gente não sentava na mesa. Mais ou menos uns 4 meses. Daí para mais. Ou até mais. E a gente precisa estar junto, né? Porque a gente pastoreia numa cidade onde as pessoas são as mesmas, as pessoas elas vão circular entre as nossas igrejas, né? Nossas, entre aspas, né? As igrejas que nós pastoreamos, e é sempre importante estar com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui, foi precioso demais esse papo. E vai ter a segunda vez aí, com certeza, né? É muito bom mesmo estar com vocês, a gente aprende muito com vocês. A gente gosta de andar com pessoas que já andaram um pouquinho mais que a gente, porque já tem essa bagagem, tem essa experiência, tem essa... Filho que a gente não tem. Isso que a gente não tem. Eu falo pro Leonardo, eu quero aprender até meu último segundo de vida. E falar aqui para vocês que eu aprendo com vocês todas as vezes que a gente se vê, que a gente se olha, que a gente se toca. E vocês transbordam Deus. E eu queria demais agradecer por este momento aqui tão precioso. Obrigada mesmo. E nós é que agradecemos, né, apóstolo? Nós é que agradecemos por vocês terem, né, convidado a gente. Como eu falei no início, a gente se sentiu extremamente honrado. É muito bom estar com vocês. Amém. Ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Ver o coração de vocês tão inclinado para um evangelho simples e puro, que é o que vocês querem passar na Igreja Somos. Ver o crescimento da igreja. Então, assim, é muito maravilhoso estar perto e poder ver tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Ele vai levar vocês ainda para muito mais longe do que vocês imaginam. Isso é só o começo. Tenho medo. Fecha o olho e vai com medo mesmo. Muito medo. É isso aí. Você cresça comigo, vai. E com certeza daqui a uns anos nós vamos sentar e lembrar desses momentos aqui. Vai ser extremamente edificante. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Verdade, é muito bom estar com vocês mesmo e continue assim. Com certeza vão muito longe. Amém. E vão lá, gente, conhecer a Somos. Vão conhecer a Somos, uma igreja de família. Amém. E com certeza tem pastores ali que são realmente comprometidos com a verdade. Amém. Isso é muito importante. Glória a Deus. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim desse episódio, né? Dessa nossa primeira temporada do Somos Podcast. E hoje foi um dia precioso demais. Muito Espero bom. que você tenha recebido, que você tenha aprendido e que você possa compartilhar, né? Se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você acha que tem que escutar isso. E eu tenho certeza que vai ser edificante. Então, vá visitar também a Livre Store em Jarinu, fica bem no centro. É uma igreja assim preciosa demais. Procura saber sobre a caravana aí do apóstolo e da bispa para Israel, né? Para 2025. Então você pode fazer esse investimento na sua vida, vale a pena demais. Também não poderia mais uma vez de agradecer aí os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, né? A Sistemas Celulares, agradecer também o pessoal lá da Treino e Vida, também agradecer o André da Color Tintas em Jarinu, agradecer também a Rossini Serviços, a Somos Store e também aí o escritório de advocacia do Dr. Márcio Martins. Fique atento aí aos próximos episódios, que isso é só o começo. Deus te abençoe e fique na paz. Deus abençoe.